Fritz Klingenberg foi um soldado alemão da Waffen-SS, que serviu na divisão das Reich, mais tarde, comandante da 17ª Divisão SS de Granadeiros Panzer Gotz von Berlichingen. Ele é conhecido por seu papel na captura de Belgrado com apenas 6 homens, em 1941. Nasceu em 1912, em Hovshagen, Mecklenburg. Após concluir o ensino médio, iniciou seus estudos em Ciências e História. Em 1931, alistou-se na SS. Mais tarde, ele deixou seus estudos universitários para ingressar na SS Verfügungstruppe, ou SSVT, em 1934. Foi um dos primeiros oficiais da SS formado na SS Junkerschule, em Bad Tölz. Um ano depois, em 20 de abril de 1935, foi promovido a SS Untersturmführer. Após sua graduação, ele foi designado para a SS Standarte Germania e mais tarde se juntou à divisão SS das Reich, a equipe de Paul Hauser, que havia sido nomeado inspetor das SSVT. Foi promovido a SS Obersturmführer em 12 de dezembro de 1937. O início da Segunda Guerra Mundial o pegou quando fazia parte de uma equipe de inspeção da SSVT, comandada por Paul Hauser. No início de 1941, Klingenberg, então SS Hauptsturmführer, a partir de junho de 1939, participou com as tropas SS na invasão da Iugoslávia. Primeiramente, o objetivo era invadir a Iugoslávia, depois atacar a Grécia, mas Klingenberg desobedeceu às ordens e decidiu reconectar Belgrado com suas unidades, bem à frente do resto do exército principal. Encontrando um barco, ele cruzou o rio Danúbio, com a intenção de transportar uma força considerável para tomar a cidade, mas o barco acabou afundando no trajeto, deixando apenas ele e 6 de seus homens do outro lado do rio. Fritz Klingenberg, já no solo, encontrou algumas tropas iugoslavas. Após uma série de tiroteios, os alemães, que não sofreram baixas, capturaram vários soldados iugoslavos. Chegaram ao centro de Belgrado, levantando uma bandeira alemã. O prefeito, Jevren Tomic, saiu imediatamente para encontrá-lo. O astuto Klingenberg lhe disse que havia uma barragem de artilharia prestes a ser lançada e um ataque iminente da Luftwaffe. O prefeito, impressionado com a segurança e a coragem dos alemães, entregou a cidade a eles em 13 de abril. Momentos depois, mais alguns homens de Klingenberg, que haviam sido deixados para trás, atravessaram o rio e fizeram uma demonstração de sua presença, parecendo assim aos iugoslavos que havia mais soldados alemães do que realmente havia. Finalmente, quando o resto das tropas da divisão das Reich chegou ao local, eles ficaram surpresos com tal situação, pois a princípio, um plano complexo havia sido elaborado para a captura da cidade, que deveria custar milhares de vidas, e portanto, não seria mais necessário. 4 dias depois, o exército iugoslavo se rendeu. Nessa campanha, os alemães tiveram apenas 150 baixas. Após esse feito, Klingenberg tornou-se um herói nacional e foi premiado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Embora mais tarde, quando Klingenberg e seus homens capturaram a cidade, o exército alemão acreditou em algum momento que era uma armadilha iugoslava e até considerou Fritz Klingenberg um traidor. Mais tarde, ele foi promovido a SS Sturmbannführer. Em 1º de setembro de 1941, quando começou a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, a Das Reich foi enviada para a batalha. Klingenberg mais tarde se destacou em Kharkov, Minsk e Kursk, ganhando muitas menções honrosas nos despachos do general Heinz Guderian. Ele acabou sendo premiado com as folhas de carvalho para sua Cruz de Cavaleiro e promovido a SS Obersturmbannführer em 1943. Ele se tornou um favorito pessoal de Paul Hauser, comandante do 2º SS Panzerkorps, até a Operação Kursk e Orel. Finalmente, em 21 de dezembro de 1944, ele foi promovido a SS Standartenführer e 2 semanas depois, em 12 de janeiro de 1945, foi ordenado a assumir o comando da 17ª Divisão de Granadeiros SS Panzer Gotz von Berlichingen. Essa divisão acabou se juntando ao 13º Corpo de Exército SS do general Max Simon, lutando no sudoeste de Saarbrücken, na área entre Neustadt e Landau, contra o 7º Exército dos Estados Unidos. Em 23 de março de 1945, com a resistência alemã prestes a cair, Klingenberg, com apenas 32 anos, morreu ao ser atingido por um projétil durante um tiroteio perto de Exheim. Ele foi enterrado no cemitério de guerra alemão, em Andilly, na França. Se gostou do conteúdo, curta e inscreva-se no canal. Deixe também um comentário com uma sugestão para um próximo vídeo.